desespoletar e retificar o estojo. Por quê? Porque quando a munição é deflagrada, ela sofre uma pequena expansão e você precisa tornar ela padrão novamente. Então, por isso que é necessário retificar. E esse die é responsável por isso. Ele retira a espoleta já utilizada e tem uma função aqui dentro, no seu formato, de retificar esse estojo, fazendo com que ele volte ao padrão anterior. Então, esse é o procedimento. Aí o estojo está sem a espoleta e já retificado. Voltou ao seu padrão de dimensões, tá? Eu estou mostrando isso rápido, o processo é um pouquinho mais complicado. Você tem que lavar, eu estou mostrando de forma rápida aqui como é que ocorre essa formatação. Segunda parte é espoletar. Vou colocar a espoleta aqui no fundo do estojo, tá? Então aqui já está a espoleta colocada no local. Vou colocar o estojo e esse é o procedimento de espoletar. Quando você sente a pressão, está espoletada. Então aqui a gente já tem um estojo espoletado. Lembrando que a espoleta tem que ficar correta. O que seria esse correto? Nem positivo, nem negativo, tá? Então aqui o encaixe está perfeito. Pronto, já espoletei aqui um total de 20 estojos, tá? E agora a gente quer abrir a boca do estojo e colocar a pólvora. Nesse caso aqui, a medida utilizada é o grain, tá? Então eu vou utilizar como fator 4.2, 4.1 grains de pólvora e uma ponta de 125 grains. Já troquei o die. Esse é o die responsável por abrir a boca do estojo para que seja colocado o projétil. Se você observar aqui, a boca do estojo, ó, tá vendo, já está formatada naquela configuração anterior que eu disse a você, deixando ele formatado para o padrão original, para tirar aquelas imperfeições após um disparo. A boca não está aberta. Eu vou retificá-lo para abrir a boca, pólvora e depois colocar o projétil, mas eu vou mostrar para vocês como é que fica a boca depois de aberta, tá? Passando duas vezes aqui só para por garantia. Então agora, vendo que já tem uma distorçãozinha aqui, isso é suficiente para encaixar o projeto, para limpar, né? Para depois ele ser fechado, tá? Quando tiver com a pólvora dentro. Então eu vou fazer isso em todos. Como eu já disse a vocês, ele já está com a espoleta. E agora, como aqui vocês podem olhar que ele ficou uma alteraçãozinha na formatação dele para poder suportar o projeto, tá? Então eu vou fazer agora a parte de abrir a boca de todos os estojos. Depois eu volto com a medição da pólvora. Isso é um polvorímetro, tá? Ele é responsável por colocar pólvora e dosar a quantidade, por esse dosador aqui, de grains que vão entrar em cada estojo, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o processo como é. Aqui eu tenho uma balança que já está trabalhando com grains, tá? Então eu coloco o estojo, tiro a tara dele para que ele zere. Então a diferença do que ocorreu no peso do estojo é a quantidade de grains, tá? Eu vou colocar, é para ser na faixa de 4 a 4.2 grains que eu quero usar nessa munição. Então eu venho aqui, coloco o estojo e ele joga aqui dentro a quantidade de pólvora necessária em grains. É para ser de 3.9 a 4.2 que eu quero usar. Eu quero fazer um teste com essa medida de pólvora. Com essa pólvora que eu estou usando pela primeira vez é a Fox TP. Então eu vou vir aqui, ó, ele já está com a tara do estojo, tá? Quando eu botar é para dar aquela medida que eu disse a vocês, mais ou menos. Então tá aqui, ó, exatamente, tá vendo? 4.2 grains. Eu já tenho aqui o estojo com a boca aberta, a pólvora e a espoleta que já foi adicionada, que vocês viram. E agora o que é que eu vou fazer? Colocar o projétil. Pronto, finalizada aqui a parte de colocação de pólvoras. Variação máxima de entre 4.1
4.08 a 4.2 no máximo, para ver se a clipagem vai ser correta, porque a munição não pode ser colocada muito para fora nem muito para dentro, senão vai forçar os gases, pode até dar uma pane na arma ou pode acontecer uma coisa pior. Então tem que ser as dimensões corretas. Isso aqui é uma munição original, tá, vinda de fábrica. Então eu pego essas dimensões aqui e configuro o DAI para que formate esse estojo a esse projétil com as mesmas dimensões. Depois eu vou mostrar a vocês com o paquímetro, que vai ficar igualzinho, tá? Só para vocês terem noção, aqui eu tenho um estojo que não está retificado, não está com a boca aberta, não está com espoleta, tá? E aqui é um projétil. Veja que ele quase não encaixa, tá? Porque não está com a boca aberta. Então isso aqui eu vou dispensar para não me confundir. E aqui eu tenho o que já está todo preparado com espoleta, boca aberta e já com a pólvora. Então eu vou pegar esse estojo. Se você observar, quando eu coloco o projétil, ele já encaixa, ó, minimamente, mas encaixa. Essa abertura é necessária, é suficiente para que o projétil seja encaixado no estojo, nesse processo que a gente vai fazer agora, que é aqui, tá? Eu vou colocar no shell holder, encaixei, e agora eu vou fazer o encaixe do projétil no estojo, que já está configurado para o tamanho. Ele chega, vai macio por causa da abertura da boca, tá? Então aqui, pessoal, é a munição pronta, tá? Com a pólvora, já com o projétil e a espoleta, que não tá nem positiva nem negativa, tá na medida, tá? Como é que eu sei que isso está certo? Eu vendo as dimensões de uma original. Então, se eu vier aqui com o paquímetro, vou zerar o paquímetro. E se eu vier medir aqui, ó, deu 29,3734, tá? Eu vou ver aqui na munição que eu acabei de fazer. Nem medi ainda, vou medindo aqui com vocês. E ela tem 29,13. Tá dentro, tá? Então a munição tá pronta para uso. Falou? Abraço.